conhecimento, ele tem que ser não só descoberto, mas ele tem que ser também revisto o tempo todo. Todo conhecimento que é deixado só nas prateleiras e você não tem pessoas que são capazes de ler, compreender, entender, se perde. Em pleno século XXI, parece que a ciência está sempre sendo questionada, né? Talvez as pessoas não reconheçam a ciência como ciência, né? Eu acho que existe um movimento muito grave de pessoas que acham que entendem de ciência e nunca estudaram ciência, nunca tiveram o mínimo contato que seja. É lógico que você não precisa ser formado em física, química, matemática, ou mesmo na parte das ciências humanas, mas para opinar, tem que opinar com critério. E hoje tem muita gente se apropriando de termos, saúde quântica, tem nada a ver com quântica, é só pega um nome que achou interessante, cujo significado eles não entendem, querem se apropriar disso e tentar fazer alguma coisa. A gente tem que se posicionar, a gente tem que ser firme e sempre dizer a importância da ciência. Por exemplo, a tabela periódica ela completou 150 anos e o Cefet Minas se vestiu de tabela periódica. Atitudes dessa como vestir o Cefet Minas de ciência são muito importantes para a gente poder combater, a palavra é essa, é combater essa visão obscurantista e anticientífica que a gente tem visto na nossa sociedade, que não é só no Brasil. Hoje existe Congresso Internacional de Terraplanismo. A gente lutou muito para chegar até a cura de uma série de doenças. E hoje a gente vê movimentos e mais movimentos de pessoas que não querem vacinar seus filhos. Isso a comunidade científica não pode permitir que continue avançando. E se alguém quiser falar de criacionismo aqui na minha sala de aula, eu peço assim, eu posso falar do Gênesis no seu culto ou na sua igreja? Me deixa eu falar que o livro do Gênesis fala que as coisas têm origens. Primeiro teve origem o universo, depois os oceanos, depois os peixes, depois as florestas, depois os animais, depois o homem. O Gênesis só erra assim no cachorro, né? Porque o cachorro aparece na evolução após o homem, né? O cachorro é mais recente. Então o cachorro teria que ter aparecido no domingo. É uma mensagem de que as coisas têm origem. As coisas não existem desde sempre. O modelo de como foi criado está tão errado quanto o modelo que a girafa esticava o pescoço e ficava com o pescoço mais alto, né? Isso a gente chama de modelo em ciência. Então, não importa o modelo que está no Gênesis, o que importa é a mensagem. As coisas têm origem. É claro que a conclusão lá é que existe uma coisa que não teve origem, que é o princípio, o meio e o fim, que é Deus e tal. Essa é a ideia. Então, assim, deixa eu ensinar Gênesis na igreja das pessoas, aí eu deixo elas tentarem ensinar criacionismo aqui. Acho que todas as pessoas devem lembrar que a ciência ela é serena. Ela não entra em debates que não levem a nada, infrutíferos. Então ela sempre chega, aponta, mostra os resultados, ela se autocorrige. A ciência, todos podem fazer abordagem, mas sempre com seriedade. Então não há lugar para o cinismo, né? Não há lugar pela negação, não há lugar para dogmas. É neste aspecto que fica aí a mensagem. Sócrates, né, naquele portal lá, né, conheça-te a ti mesmo, né? Mas diz aqui, tem uma continuação desta frase, que é conheça-te a ti mesmo e não tenhas medo. Então não devemos ter medo de conhecer. A ciência, ela nos abre novos horizontes. Nós temos um entendimento mais real de cada aspecto que nos toca. Seja ela no aspecto mais filosófico, mais religioso, né, mais científico, mais tecnológico, as definições que nós temos que fazer na curto, médio e longo prazo. Tudo isso, quando a ciência e quando você se envereda por este caminho, vai te trazer segurança se você tiver serenidade, como a ciência tem. Eu acho que esse que é o caminho que nós temos que seguir. Em relação à crise, ela vem para nos alertar, para nos trazer novos horizontes. Então, muitas vezes, a gente dá alguns passos para trás, né? Temos que fazer correções de rumo e assim por diante. Mas eu deixo uma frase que um colega chegou uma certa vez aqui na sala e me perguntou um pouco assustado, falou assim, olha, e a nossa ciência, a nossa educação? E eu falei com ele, olha, como você está me chamando de velho, né? Porque você está me pedindo um conselho, então eu vou te dar uma resposta, né, de velho. Tudo passa, né? Então, essa crise também passará.
né? É preciso de nós mantermos caminhando sempre, este caminhar firme, tranquilo, sereno, mas também sermos altruístas no sentido de não deixarmos sermos levados pelos movimentos, né?